Olá, pessoal! Finalmente, né? Essa live aqui está saindo. Afinal, desmarquei ela, acho que foram 2 vezes até o momento. Mas enfim, estamos seguindo firme aqui hoje, né? Para falar um pouquinho sobre LGPD nos contratos de trabalho. Foi um tema muito pedido por vocês na caixinha de perguntas quando eu abri. Então, para essa segunda atropelada, não sei como é que tá a segunda de vocês, mas essa segunda aqui para mim hoje tá atropeladíssima. A gente vai falar um pouquinho sobre LGPD nos contratos de trabalho. Vamos desmistificar algumas coisas, trazer pontos que são importantíssimos de serem abordados nesse cenário, enfim, o que a gente precisa trazer. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês como que eu faço com a estratégia, né? Qual que é a estratégia que eu uso nessas avaliações que geralmente a gente faz ali da LGPD nos contratos de trabalho. Então, eu gosto de dividir em três aspectos. A gente tem ali a parte que vai falar sobre o direito do trabalhador relacionado à LGPD. Também vai ter a parte ali que a gente vai falar das obrigações mútuas, tanto do trabalhador como também do empregador, o que os dois têm que fazer em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. E, por fim, as obrigações do trabalhador em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Muitas das vezes a gente acha que o contrato de trabalho é só para falar quais são os direitos do empregado em relação à relação de trabalho em si, principalmente a parte de LGPD. Mas não necessariamente é assim. Tá? A gente precisa trazer tudo ali à tona, obviamente, sem encheção vou usar um termo aqui que a gente usa na cidade, sem encheção de linguiça demais, tá? A gente ser mais prático, ser mais objetivo, mas não deixar de passar nenhum ponto importante aqui nessa dinâmica, ok? Então, primeira etapa, vamos falar dos direitos do trabalhador. Quais são os direitos do trabalhador relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados que precisam estar no contrato de trabalho, tá? Primeiros aspectos que a gente tem que avaliar, e aí já trazendo essa avaliação para dentro do nosso cliente, é o seguinte: o nosso cliente, tá? Ele vai fazer ali em algum momento a transferência internacional dos dados desse trabalhador. E aí às vezes a gente pensa em, né, ali de certa forma, nessa transferência de dados como uma coisa muito assim, longe de acontecer, uma coisa muito meticulosa, e não necessariamente é assim. Então, muitas das vezes o fato do seu cliente armazenar os dados ali do empregado em nuvem já pode configurar uma transferência internacional, a depender do fornecedor de nuvem que será, se a base dele fica fora do Brasil. Então, ali já se configura uma transferência internacional de dados. Se isso acontecer, você já precisa trazer isso para dentro do contrato, tá? De forma que proteja o empregado e explique para ele também que essa transferência ela vai acontecer dentro dos parâmetros legais exigidos pela LGPD e também exigidos, né, no nível internacional, se aplicável. Então, é o primeiro ponto ali que a gente tem que ficar bem esperto em relação ao contrato de trabalho. Outro ponto importante aqui também que a gente não pode esquecer é para indicar de maneira mais generalizada, não dá para indicar de maneira muito detalhada isso, mas indicar ali quais são as finalidades gerais que os dados do empregado vão ser tratados. Então, por exemplo, tem vários dados do empregado que vão ser tratados para o cumprimento de obrigações legais, outros vão ser tratados ali, né, para questões de concessão de benefícios internos, outros também vão ser relacionados à própria execução do contrato de trabalho. Então, isso precisa ficar claro para o empregado. E aí, já puxando os dados deles, e essa questão dos benefícios, provavelmente a gente vai ter ali também o compartilhamento de dados dos dependentes desse funcionário. Então, para os dependentes desse funcionário, a mesma coisa. A gente precisa ter uma cláusula ali, por mais simples que ela seja,
especificando do motivo pelo qual os dados dos dependentes dele também poderão ser exigidos durante esse contrato de trabalho. Muitas das vezes vão ser relacionados ali aos benefícios ou até mesmo questões previdenciárias, tá? Então, esses aspectos a gente precisa ficar atento também dentro do contrato de trabalho, dentro desse pedaço ali da organização que vai tratar sobre os direitos do trabalhador, ok? Aí, outro ponto importante aqui que a gente tem também é: o seu cliente vai fazer monitoramento de dados ali no ambiente dele? Se sim, esse monitoramento ele precisa estar previsto também no contrato de trabalho. Vai ser o suficiente? Não, mas isso é um assunto para outra live. Porém, precisa estar ali especificado, de certa forma, no contrato de trabalho, para que esse trabalhador, logo de cara, já identifique que ele pode ser monitorado durante o seu trabalho. Ok, pessoal? Eu vi aqui que tem uma dúvida, deixa eu ver. Sim, ó. Ju, como está acomodando o volume de conteúdo em um contrato tão enxuto e breve, especialmente para mão de obra menos qualificada? Eu gosto muito de trazer exatamente essa estrutura, entendeu? E sempre olhar para dentro do cliente. Então, por isso que a gente divide em 3 esferas aqui. A primeira esfera é o direito do trabalhador, relacionado à LGPD. Depois, as obrigações mútuas, né? As obrigações que são tanto do empregador quanto do empregador como do empregado, tá? E também as obrigações do empregador, do empregado, né? Do empregador eu já falei. Então, quando a gente divide em 3 aspectos, a gente consegue visualizar melhor aquilo que a gente vai colocar. O modelo às vezes ajuda, às vezes pode até ajudar, mas para que eu vou colocar uma cláusula de monitoramento em um contrato de um cliente que não vai realizar um monitoramento interno, entendeu? Então, por isso que é muito importante a gente trazer essa visão, uma visão mais apurada, mais adequada, do que pode ser aplicável ou não. E aí a gente já falou, né, dos direitos do trabalhador dentro desse contexto da LGPD para o contrato de trabalho, e aí a gente já parte direto para as obrigações mútuas. E as obrigações mútuas, para mim, elas são muito claras. Ou seja, são as duas partes estarem comprometidas a atender os requisitos da LGPD. Cada uma dentro do seu papel, dentro das suas obrigações, mas elas estarem comprometidas a atender ali os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados. E muito importante, não só a Lei Geral de Proteção de Dados, como toda e qualquer legislação que converse com o negócio e que mencione questões vinculadas à privacidade e proteção de dados. Porque nem sempre a gente vai ter ali só, né, a questão da privacidade ali dentro da LGPD. A privacidade, ela tá esparsa, ela tá ali em diversos lugares, tá? Em diversas legislações e até legislações internacionais. Por isso, assim, o intuito da live é dar uma ideia para vocês, né, de como vocês podem aplicar isso no dia a dia. Mas é muito importante sempre fazer essa avaliação do cliente, sempre ver o que é aplicável a ele ou não, quem que é esse funcionário, o que esse funcionário precisa fazer, tá? Então isso é muito importante. E aí depois a gente vai para as obrigações do trabalhador dentro do contrato de trabalho em relação ao LGPD. Ao meu ver, essa é uma das partes mais importantes que a gente tem dentro de um contrato de trabalho, se a gente for parar para analisar. Então, por exemplo, esse trabalhador ele precisa estar comprometido no trabalho a seguir as regras internas da empresa em relação à privacidade e proteção de dados, estar atento a essas regras, tá? E além de estar atento a essas regras, ele se comprometer a seguir as políticas internas. Isso tudo você vai colocar ali em cláusulas contratuais, da maneira mais objetiva e clara possível. Aqui não adianta você querer colocar o juridiquês, deixar a cláusula bonita, colocar 200 cláusulas de privacidade em um contrato de trabalho, porque ele não vai ser efetivo. Então aqui você precisa ter uma linguagem muito simples, muito específica, muito objetiva, tá? Sem muito assim... Eu tô tentando não usar, né, o termo aqui que a gente usa,
que é o tal do encheção de linguiça. Eu tô tentando falar uma palavra bonita, mas eu realmente não tô lembrando aqui nesse momento. Mas enfim, é não ficar enchendo linguiça do contrato de trabalho, tá, gente? É ter esse cuidado, ser objetivo, ser claro, ser direcionado, ok? Jaqueline, sim, os contratos podem ser alterados por aditivos, contratos que já existem e que não tem nenhuma cláusula voltada para privacidade e proteção de dados. E agora, os contratos novos, você já pode colocar as cláusulas da LGPD relacionadas à LGPD embutidas ali, tá? Que já resolve o seu problema também, beleza? Gente, além então da observância às políticas internas da empresa, tá? Principalmente as políticas que conversam com privacidade e proteção de dados, outro aspecto muito importante de estar ali definido nesse contrato é a confidencialidade. E a confidencialidade aqui, ela não vai puxar só a questão da privacidade e proteção de dados, mas é a confidencialidade como um todo, é a confidencialidade do negócio. Então é aqui que a gente deixa claro para o funcionário que ele não pode compartilhar dados com terceiros não autorizados, independente, pode ser dado, sejam dados pessoais sensíveis, ou sejam dados pessoais, ou dados da própria empresa, do negócio, ele não pode compartilhar isso. Ele precisa estar ali comprometido com essa confidencialidade interna, onde ele só pode compartilhar dados com pessoas formalmente autorizadas, tá? Com equipes ali que conversem com ele no dia a dia e ter os cuidados necessários. Outro ponto importantíssimo aqui que a gente precisa sempre colocar é a questão de deixar muito claro que ele se compromete também além de seguir essas regras internas, de também estar comprometido com os treinamentos que a empresa eventualmente for direcionar ali dentro, tá, da empresa, voltados à privacidade e proteção de dados. Porque às vezes a gente só coloca assim, não, ele se compromete a seguir as regras internas e não coloca essa parte do treinamento, e às vezes ele não entende que o treinamento vai ser importante, principalmente se a empresa não tiver ali dentro uma organização que fomente muito a conscientização interna. Então, muitas das vezes é importante colocar essa questão do treinamento e das políticas até junto, tá? Eu gosto às vezes de colocar até junto, pra gente não ter esse problema, pra gente não ter essa falta ali no dia a dia depois. Mais uma vez, só o contrato não é o suficiente, mas o contrato é uma excelente ferramenta para se chegar num cenário de conscientização importante para a empresa, tá? Razoável ali. Sem ele, deixa muito a desejar. E a gente não tem aquela força de comprometimento entre as partes, porque não tá no contrato firmado entre elas. Ok, gente? E aí, pra gente encerrar aqui, deixa eu ver se eu deixei de falar algum item a mais com vocês. A gente falou de procedimentos internos, falamos de monitoramento. Tô olhando a colinha, né? Porque como eu falei pra vocês, essa segunda-feira, que foi todo mundo praticamente atropelado por essa segunda-feira, pode ser que passe alguma coisa. E por fim, tem algo muito importante que eu quis deixar no final, de propósito, para trocar uma ideia com vocês, tá? Uma coisa que você jamais pode deixar de colocar ali no contrato de trabalho é o direito de regresso. Por que o direito de regresso? O direito de regresso é o direito que a parte prejudicada tem de adentrar com uma ação, pedir ressarcimento por quem causou o dano a ela. Então, suponhamos aqui que nesse cenário, tá, desse contrato, o Joãozinho tem ali contribuído com vazamento de dados internos na empresa, sendo que ele já tinha passado por treinamento, ele já entendia todo o contexto ali da organização interna, ele sabia que ele não podia fazer isso e ainda assim ele o fez e prejudicou a empresa, e essa empresa teve um risco imenso depois ali na frente, tá? O direito de regresso, a partir do momento que ele está especificado no contrato de trabalho, ele pode dar à empresa o direito de, depois que acontecer esse problema e ela responder pelo ato de Joãozinho, porque ela é quem responde, ele não vai responder diretamente. Quem vai responder é o CNPJ, é a empresa. Então, depois que ela responder ali por esse problema, por esse dano, ela pode adentrar com uma ação
tá? Para ter ali, de certa forma, restituição desse dano por Joãozinho. Isso é muito importante dessa cláusula, e essa cláusula ser explicada para o empregado, não ser só entregue esse contrato de trabalho para ele assinar, mas esse contrato ser devidamente explicado. Por quê? Porque ele vai entender que se ele cometer alguma falha, não necessariamente ele vai sair impune dessa falha que ele causar. Que ele pode sim responder em algum momento por essa falha que ele causar, e até judicialmente falando. Isso traz um peso muito grande ali para o dia a dia da execução das tarefas, tá? Então ele vai ter um cuidado melhor, ele vai pensar 2 vezes antes de cometer algum ato nesse sentido ou algo vinculado a esse ponto, tá? Então é muito importante que tenha essa cláusula de direito de regresso nos contratos. Então, em resumo, tá? Agora, pra gente finalizar aqui, são muitas informações, a ideia da live é realmente ela ser bem rapidinho. Eu vi aqui que eu já passei dos 15 minutos, né? Mas, 3 pontos. Vai avaliar um contrato de trabalho sob a ótica da LGPD? Lembra das 3 esferas que a gente tem que prestar atenção. Deveres mútuos em relação ao LGPD das partes, tanto empregador quanto empregado. Deveres do empregador em relação ao empregado a nível de LGPD. Então, quais são as obrigações que o empregador precisa deixar claro ali que ele vai cumprir em relação aos dados do empregado. E a terceira esfera são quais são as obrigações do empregado em relação ao tratamento de dados pessoais ali naquela empresa. A partir dessas 3 esferas, olhando para a realidade da empresa e o que é aplicável ou não, você consegue definir ali os pontos importantes a serem colocados. Nessa live aqui eu trouxe pontos muito, muito importantes mesmo a serem colocados. Nem todos serão aplicáveis com o monitoramento, por exemplo. Não adianta, para que você vai colocar uma cláusula de monitoramento se a empresa ela não faz esse monitoramento? Entendeu? Pra quê? Vai ficar um negócio ali muito exagerado, sem necessidade, que não vai atender a realidade do seu cliente. Então, são aspectos que a gente precisa estar atento. E aí, dividindo dessa forma, a gente e colocando essas responsabilidades e vendo que é aplicável ou não, muitas das vezes a gente não deixa nada passar, faz uma entrega mais efetiva, uma entrega mais rápida para o cliente e ele fica satisfeito. Beleza, gente? Então, por hoje é isso, nosso purão com a LGPD. Como eu falo demais, eu nem tomei o meu purão, olha só. Eu tô falando que essa segunda tá atropelada, o meu café até esfriou. Mas enfim, o que vale é a intenção, tá? Quem tomou o purão aí comigo, pra dar uma animada nesse pós-almoço dessa segunda-feira caótica, eu agradeço demais a presença de vocês. Espero que tenha sido bom, não sei se alguém tem alguma dúvida ou mais, mas se manifeste aí. E se ninguém se manifestar, a gente já pode encerrar aqui a nossa live de hoje, ok? Bom, como tá todo mundo mais caladinho, né? O pessoal tirou umas dúvidas mais durante a live. Vou encerrar então, gente. Mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. Essas lives vão ser mais recorrentes aqui e a gente vai se falando.